Louvado seja Allah, só a Ele adoramos, só dele imploramos ajuda. Testemunhamos que não há divindade além de Allah e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que a paz e a bênção de Deus estejam com ele e estejam com todos os seus irmãos, profetas de Deus enviados à humanidade antes dele, e sobre todos os seus seguidores até o fim dos tempos. Queridos irmãos e irmãs, chegamos à história do profeta de Deus, depois do qual todos os profetas foram de sua descendência. Chegamos à história do patriarca dos profetas, Ibrahim alayhi salam, Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Aquele que foi denominado por Allah subhanahu wa ta'ala como o querido de Deus, o amigo de Deus, Khalilullah, Khalilur Rahman. Disse Deus Altíssimo seja: e quem é melhor em religião que aquele que entrega sua face a Allah, enquanto benfeitor, e segue a crença de Abraão, monoteísta sincero. E Allah tomou Abraão por Khalil. Abraão é apelidado Khalilullah, ou seja, o querido de Allah. Al-Khullah significa o mais alto grau de amor, o mais alto grau de amor e afeição. Ibrahim alayhi salam, aquele a quem Deus Altíssimo seja denominou um povo. Ele sozinho é considerado um povo, uma comunidade. Allah subhanahu wa ta'ala disse: por certo Abraão era uma nação, devoto a Allah, monoteísta sincero, e não era dos idólatras. Agradecido às suas graças, ele o elegeu e o guiou a uma senda reta, e concedemos-lhe na vida terrena boa dádiva, e por certo, na derradeira vida, será dos íntegros. Vejam o elogio de Allah subhanahu wa ta'ala a Ibrahim alayhi salam. Ele sozinho era uma nação, era devoto a Deus, era monoteísta, era sincero, era agradecido às suas graças. Shakiran li an'umih. Deus o elegeu, ijtabahu, e Deus o guiou a um caminho reto. Wahadahu ila siratin mustaqim. E Deus concedeu a ele dos bens da vida mundana, da dádiva da vida mundana, e na derradeira vida, na vida após a morte, ele será dos íntegros. E depois de elogiar Ibrahim alayhi salam dessa forma, Allah, exaltado seja e altíssimo seja, diz: em seguida revelamos-te Muhammad, segue a crença de Abraão, monoteísta sincero, e ele não era dos idólatras. Depois do elogio a Ibrahim alayhi salam, vem a ordem ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e a todos os muçulmanos: sigam o caminho de Abraão, monoteísta sincero. Em Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 161, diz: dize, por certo meu Senhor guiou-me a uma senda reta, a uma religião justa, a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ordena todo muçulmano a declarar que segue o caminho reto do profeta Ibrahim alaihi salam. E depois nos versículos seguintes Allah subhanahu wa ta'ala diz: dize, por certo, minha oração e meu culto e minha vida e minha morte são de Allah, o Senhor do universo. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muçulmanos. Nossa vida inteira é de Deus. A nossa vida é de Deus e a nossa morte está na mão de Deus. E tudo o que fazemos é em adoração a Deus. Esse é o caminho de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ibrahim alayhi salam nasceu na Babilônia, no Iraque, num lugar conhecido como Ur dos caldeus.
Logo na sua juventude, Ibrahim alayhi salam aconselhou as pessoas o monoteísmo. A idolatria se difundiu de novo entre as pessoas. E no local onde nasceu Ibrahim alayhi salam, eram adorados diversos ídolos. Ele cresceu num meio politeísta e idólatra. Porém, Deus o elegeu como profeta. Até mesmo o pai de Ibrahim alayhi salam era idólatra. Não só era idólatra e politeísta, como também fabricava os ídolos. Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão Sagrado, cita o conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu pai. O zelo que Ibrahim alayhi salam teve pelo seu pai, e o respeito e a afeição e o amor que Ibrahim alayhi salam teve para com seu pai. O melhor sinal de respeito e amor de uma pessoa é o bom conselho que ele dá para aquele que está em erro, para aquele que está em desvio. Deus Altíssimo seja diz em Surat Maryam, Surata de Maria, e menciona no livro a Abraão. Por certo, ele era veracíssimo profeta. Quando disse a seu pai: ó pai, por que adoras o que não ouve, nem vê, e de nada te vale? Ibrahim alayhi salam se dirige ao seu pai da melhor maneira. O chama Ya Abati, ó meu pai. E na língua árabe, Ya Abati é o diminutivo de pai. Ou seja, uma palavra que transmite proximidade, que transmite amor, afeição, estimação. Em seu conselho, Ibrahim alayhi salam então pergunta ao seu pai: por que adoras a quem não ouve, a quem não vê, a quem não vale de nada para você, não pode te prejudicar, nem te beneficiar em nada? São apenas ídolos, estátuas de pedra, que não ouvem, não falam, não veem, não atendem àquilo que o Senhor pede. Ó meu pai, por certo chegou-me da ciência o que te não chegou. Então segue-me, e eu te guiarei a uma senda perfeita. Ó meu pai, não adores Satanás. Por certo, Satanás é desobediente ao misericordioso. Ó meu pai, por certo temo que um castigo do misericordioso te toque. Então, tornar-te-ias aliado a Satanás. Qual foi a resposta do pai de Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre a resposta do pai de Ibrahim alayhi salam a ele. Ele disse: está rejeitando meus deuses, ó Abraão? Em verdade, se não te abstens disso, irei te apedrejar, e abandona-me por longo prazo. Portanto, Ézar, o pai de Abraão, disse a ele: se não parar de rejeitar meus deuses, irei te apedrejar até a morte. Fique longe de mim por um longo tempo, não quero ver a sua face. Então Ibrahim alayhi salam, com toda a estimação e com todo o amor que um pai merece, disse a ele: a paz esteja contigo. Abraão disse: que a paz seja sobre ti. Implorarei a meu Senhor perdão para ti. Por certo, ele é afável para comigo, ele está junto de mim. E depois Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, disse: e aparto-me de vós do que invocais em vez de Allah, e invoco a meu Senhor, quiçá não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. Este é um dos diálogos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Alcorão Sagrado sobre o conselho de Abraão a seu pai e a seu povo no Iraque, na Babilônia. E Allah subhanahu wa ta'ala revela em outros trechos do Alcorão o conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu povo. Ibrahim alayhi salam os aconselhou quando era muito jovem. Tinha menos de 20 anos quando aconselhava o seu povo a abandonar o politeísmo, a abandonar a adoração dos ídolos, a adoração das estátuas e a adoração dos astros. Allah subhanahu wa ta'ala diz em Surat Al-Anbiya: e com efeito concederamos antes a Abraão sua retidão, e éramos dele onisciente.
quando disse a seu pai e a seu povo: que são estes ídolos que estáis cultuando? Disseram: encontramos nossos pais adorando-os. Ele disse: com efeito, vós e vossos pais tendes estado em evidente descaminho. Disseram: chegaste-nos com a verdade, ou és dos que se divertem? Disse: mas vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou, e sou das testemunhas disso. A razão pela qual adoravam a esses deuses é a tradição. Encontramos nossos pais adorando-os. Então Ibrahim a.s. responde a eles: vós e vossos pais tendes estado em evidente descaminho. A verdade é que Deus é o único ídolo, é o único Deus, é a única divindade. Quando eles ouviram isso de Ibrahim a.s., disseram para ele: você está brincando com a gente ou você trouxe para nós a verdade? Então Ibrahim a.s. já deu a eles a prova da unicidade de Deus Altíssimo seja. Olhem para os céus, olhem para a terra. O vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que os criou, e sou das testemunhas disso. Queridos irmãos, a tradição é o ponto que mais desvia as pessoas. Há milhares de pessoas, milhões de pessoas que seguem uma religião, que seguem uma crença, que seguem uma seita, simplesmente por tradição. Eu sou porque o meu pai é, porque os meus pais eram. Porém, há uma convicção no fundo do coração que essa religião é errada, que a idolatria é errada, que adorar a um profeta de Deus é errado, que se dirigir a um anjo, a um santo como ídolos é errado. Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe a imitação na religião, a imitação na crença. Não podemos ser cegos imitadores. Deus Altíssimo seja, diz em Surat al-Baqarah sobre os idólatras em Meca, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando se lhes diz: segui o que Allah revelou, dizem: não, mas seguimos aquilo em que encontramos nossos pais, e ainda que seus pais nada razoassem, nem se guiassem, mesmo que os pais deles estivessem sem razão e não raciocinassem sobre aquilo que faziam, e mesmo que eles não estivessem em orientação, mesmo assim eles os seguem, e nós também iremos seguir os passos de nossos pais, mesmo sabendo que eles estavam descaminhados, e mesmo que as evidências tenham chegado para nós. Isso não pode acontecer. Onde está a razão do ser humano? Onde está o raciocínio? Onde está o raciocínio que Deus deu ao ser humano? Esta é uma lição, um exemplo que envio para todos os nossos irmãos cristãos, católicos, evangélicos e outras denominações. E uma lição e um exemplo que envio também para todo muçulmano. Religião não é tradição. Religião é crença, é convicção. Você não é muçulmano porque os seus pais eram muçulmanos, ou porque os seus pais são muçulmanos. Você é muçulmano por crença, não porque você nasceu num berço muçulmano. Não há herança na religião. Entre os filhos dos profetas, há os muçulmanos, há os íntegros. E há também os incrédulos e os desviados. E Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre a desculpa daqueles que erram, daqueles que são idólatras, ou daqueles que cometem alguns erros abaixo da idolatria. Qual é o argumento deles? Deus Altíssimo seja diz sobre o argumento deles: e quando eles cometem obscenidade, dizem: encontramos nela nossos pais, e Allah nos a ordenou. Dize Muhammad: por certo Allah não ordena a obscenidade. Dizeis acerca de Allah o que não sabeis? Dize: meu Senhor ordena a equidade, ordena a justiça, e erguei vossas faces para Allah em cada mesquita, e invocai-o, sendo sinceros com Ele na devoção. Assim como Ele vos iniciou a criação, a Ele regressareis. Então a desculpa daqueles que insistem no erro: nós herdamos isso dos nossos pais, e Deus nos ordenou isso.
nos foi concedida uma autoridade da parte de Deus que nos dá o direito de fazer isso e de estabelecer essas coisas. Porém, o crente, a pessoa sensata, não diz isso. A pessoa sensata reconhece o erro e segue aquilo que é sensato e que é justo. E aquilo que vem de Deus é a pura sensatez e a pura justiça.